Olá, amados, bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Esta é a segunda parte da aula 10, a aula As Características Judaicas dos Evangelhos. Nesta aula, nós estamos analisando mais detalhadamente o conteúdo judaico existente no Novo Testamento. Mas antes, é muito importante que você não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, curta, aperta lá aquela mãozinha, dá o seu positivo, inscreva-se no canal e compartilhe essa aula para o maior número de pessoas. Comente sobre o conteúdo, né? Faz aqueles 3 famosos 6, aqueles 6 abençoados. Curte, comenta e compartilha. Muito bem. O objetivo principal das nossas aulas é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento, para que com isso nós tenhamos uma visão mais apurada, nós tenhamos assim uma compreensão mais abrangente das coisas que realmente eram naquele momento da história, no cotidiano de Jesus, e os princípios da formação do cristianismo em relação ao contexto judaico. Muito bem, dando sequência à aula 10, hoje vamos analisar uma forma mais detalhada os aspectos, as características dos evangelhos. Dando continuidade, vimos então o evangelho de Mateus, agora vamos ver o evangelho de Marcos, o de Lucas e o de João, destacando, evidenciando até que ponto eles podem ser considerados uma literatura judaica. E também analisaremos até que ponto eles devem ser considerados uma literatura gentílica ou de conteúdo gentílico. Vamos então analisar o Evangelho de Marcos. Vejamos como Marcos se enquadra dentro da análise dos qualificadores. Então, o primeiro qualificador, Marcos, foi escrito de uma perspectiva israelita. Segundo, o escritor João Marcos era de Jerusalém. Terceiro qualificador, Marcos, ele emprega com frequência hebraísmos. Quarto, Marcos emprega termos judaicos com abundância. O quinto, Marcos fez uso e faz uso na sua escrita dos costumes culturais dos judeus. Sexto, Marcos faz uso de textos sagrados característicos dos judeus. E sétimo, Marcos tem semelhanças com os escritos dos manuscritos do Mar Morto. Então esses são os qualificadores. Agora vamos aos desqualificadores. Marcos, ele escreve para uma audiência gentílica. E nós conseguimos perceber isso porque existem muitas explicações de como funcionam as tradições judaicas e também porque há muitas traduções daquelas palavras em hebraicas no texto. Será que isso é um fator que desqualifica? O segundo, Marcos relata que Jesus estabeleceu uma ruptura da lei da pureza judaica. Essa lei que foi estabelecida pelos fariseus. Essa questão foi registrada lá no capítulo 7 de Marcos. Nós vimos isso na aula 9, na aula passada, a aula chamada Jesus e a importância da lei no ensino de seus seguidores. Então nós vimos ali que Jesus e os seus discípulos foram repreendidos porque estavam comendo pão sem lavar as mãos. Mas, como nós vimos na aula passada, esse lavar as mãos, esse ritual que os fariseus cobravam, não era apenas uma lavagem higiênica das mãos. Tratava-se de uma lavagem cerimonial. Era um ritual, uma cerimônia ritualística, religiosa. A forma em Marcos 7,3, como está escrito no grego,
Pugme nipson pai tas eiras significa lavar as mãos corretamente ou cuidadosamente com o punho fechado. Essa questão ritual ou cerimonial da lavagem das mãos, até os dias de hoje é observado no cumprimento da lei. Percebam na foto ali das torneiras, localizado ali no pátio do Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Então, até os dias de hoje, isso é observado. Muito bem, vamos analisar o Evangelho de Lucas. Quando se trata do Evangelho de Lucas, a primeira pergunta sempre será: Lucas realmente era um gentil? As evidências reveladas no Novo Testamento sobre o fato de que Lucas era um gentil, elas não são persuasivas e nem conclusivas, mas isso não significa que afirmam que ele era de fato um judeu. O que eu estou demonstrando nessa aula é que, assim como todos os outros evangelistas, é bem possível que Lucas seja judeu. Ao examinar as provas, é tão provável ver Lucas como judeu, ou pelo menos como um prosélito. Essa crença de que ele era um gentil é uma tradição da igreja. E, como todas as tradições da igreja, normalmente ela não é questionada. Mas ela não oferece provas concretas, apenas evidências circunstanciais. Nessa aula, não é a nossa intenção analisar a pessoa, o autor Lucas, analisar ele, mas sim vamos analisar o texto que ele escreveu. Vamos então aos qualificadores de Lucas. Lucas não menciona que sua audiência é exclusivamente para os judeus e nem se ela era exclusivamente para os gentios, mas o que nós entendemos do texto é que era uma audiência mista. Lucas, ele descreve os eventos de Jesus como algo ocorrido entre nós. Veja que está escrito em Lucas 1, do 1 até o 4. Então, Lucas dá a entender que tudo aquilo ocorre entre os judeus. Por isso que ele diz entre nós. O texto do Evangelho de Lucas, ele contém hebraísmos, e muitos desses hebraísmos, eles não vêm da Septuaginta, como foi comentado lá em Mateus. Não vem da versão dos 70, que foi a Bíblia hebraica traduzida para o grego. Nós vemos que em Lucas está claramente os textos diretos do Tanar, da Bíblia hebraica. E o quarto qualificador é a genealogia de Lucas, que vai até Adão, visando incluir e conectar os gentios. Mesmo assim, Lucas ainda apresenta a genealogia de Jesus em uma perspectiva fortemente judaica, destacando a dinastia de Davi. Assim como nós vimos em Mateus, né, que Mateus faz da mesma forma, só que ele visa mais a genealogia de Davi. Já Lucas, ele mostra até Adão. Isso a gente vê no capítulo 3, do versículo 23 até o 38 de Lucas. Muito bem, vamos ver agora os desqualificadores do Evangelho de Lucas. O primeiro, Lucas foi escrito com uma literatura grega bem melhor, comparada com os outros evangelhos. 2. Lucas é claramente um nome gentil. 3. Lucas está interessado na conversão dos gentios. E quarto, Lucas não está incluído naquele grupo da circuncisão, de acordo com o relato de Paulo lá em Colossenses, capítulo 4, 10 ao 15. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, vamos analisar um pouco do nome de Lucas. Lucas era um nome gentil? Percebam o que está escrito em Romanos 16, do versículo 20 e 21.
Então, Paulo diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcius, ou Lúcius, e Jason e Sosípatro, meus parentes. Percebam que está escrito Roi Sungneismo, meus parentes. Guineis, vem aí a origem, né, da palavra genes, meus parentes. Muito bem, Lucas pode ser uma forma curta do nome Lúcius. Os homens que são chamados, relacionados nesse verso de Romanos 16, a 20 até o 21, eles são compatriotas judeus de Paulo. Porém, se Lucas é uma abreviação daquela forma mais longa do nome Lúcius, nós temos um problema aí. Nós temos um outro judeu com esse mesmo nome, soando não muito judaico. Outro texto que aparece o nome de Lucas, e esse é um texto um pouquinho mais polêmico, é em Colossenses 4, do versículo 10 até o 15, que Paulo faz a seguinte narrativa. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Continua no verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito para vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como os de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Percebam que no versículo 10 ele fala de Aristarco, ele fala de Marcos e fala também de Jesus, o chamado Justo. Ele diz que esses três são os únicos da circuncisão. No versículo 12 e no 13, ele elogia Epáfras, que é o gentil. Mas ele deixa por último Lucas e Demas. Desse texto, parece que Lucas é excluído da lista daqueles trabalhadores que eram judeus. É possível que Paulo tenha apenas mencionado seu nome depois, pelo fato de Lucas também não ser um judeu? Fica essa questão. Vamos ver mais alguns versículos. Lucas 1, do 1 ao 2, diz assim: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Percebam que no Evangelho de Lucas, ele diz que os fatos ocorreram entre nós. Nós quem? Os judeus. Segundo foi nos transmitido, para quem? Os judeus. As pessoas que desde o princípio foram testemunhas oculares. Muito bem, na segunda narrativa dele, no livro de Atos, nós encontramos lá em Atos 1, 1 e 2, o seguinte versículo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Quando ele fala ali, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, também não fica claro se Teófilo é uma pessoa ou se
Teófilo são o que na etimologia da palavra em grego ela quer dizer Theo, Deus, Filo, amantes, ou amantes de Deus, aqueles que amam a Deus. Então, também não é conclusivo. Lá em Atos 21, versículo dos 15 até o 18, diz assim: depois desses dias, havendo feito os preparativos, fomos subindo a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minason, um Cíprio, né, quem vem de Chipre, discípulo antigo, um dos primeiros discípulos, com quem nós havíamos de hospedar-nos. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago e compareceram todos os anciãos. Perceba que em todos esses versículos, Lucas fala nós, nolos, fomos, conosco, nós, nos, em nossa companhia e todos os anciãos. Se esses anciões, eles são da igreja, são judeus da igreja, pois Tiago estava ali, significa que Lucas fazia parte desse grupo de judeus. Em Atos 21, capítulo 21, do versículo 27 até o 30, então conta que Lucas chega com Paulo em sua jornada a Jerusalém. E Paulo leva Lucas a todos os lugares, incluindo esse encontro com Iacove, que é o Tiago. Lucas, então, é uma testemunha das prisões, dos açoitamentos de Paulo, até naquelas falsas acusações daqueles judeus que vieram da Ásia. Isso está relatado ali em Atos 21, do versículo 27 até o 30. Mas Lucas era, de fato, um gentil? O fato de saber melhor o idioma grego não prova que o autor não é um judeu. Ao contrário daquele Trófimo, que também é companheiro de Paulo, Lucas não é mencionado na acusação contra Paulo, que quando diziam ali que Paulo trouxe aqueles não-judeus para dentro do templo. Mesmo que Lucas estivesse aparentemente perto daquela situação, junto ali no mesmo local, mesmo assim ele não é citado como motivo da acusação de Paulo ter levado não-judeus. Então, é provável que em Colossenses 4, ali do 10 até o 15, Paulo mencionou Lucas separadamente a fim de distingui-lo daquele grupo, daquela lista da circuncisão. Embora nós não possamos ter certeza, não dá para afirmar de que Lucas era um judeu. A única coisa que nós podemos ter certeza é que a evidência, ao contrário, o que se tenta provar que Lucas era um judeu, não era judeu, no caso que Lucas era um gentil, essa evidência que se tenta mostrar é muito fraca, é muito inconclusiva. Muito bem, vamos falar sobre o Evangelho de João. Vamos enquadrar o Evangelho de João dentro dos qualificadores. João foi escrito de uma perspectiva israelita. João usa termos judaicos abundantemente. João usa conhecimento dos costumes judaicos. E João faz um uso sofisticado dos textos judaicos. Em João existem semelhanças com os outros textos israelitas do mesmo período. Agora vamos ver os desqualificadores do Evangelho de João. João, ele escreve para uma audiência gentílica. Por que nós sabemos disso? Porque também existe e apresenta explicações daqueles termos judaicos que ele está empregando no texto. João apresenta sentimentos anti-judaísmos. Isso está explícito em várias passagens do Evangelho de João.
Dentro do Evangelho de João, nesse desqualificadores, vemos também o judaísmo no Evangelho de João. E nas próximas aulas vamos esclarecer que João foi escrito para os israelitas, como todos os outros evangelhos. Nós estabeleceremos o caráter judaico do Evangelho de João e traremos uma teoria sobre a peculiaridade do seu público. Mas isso tudo vai ser explicado em detalhes nas outras aulas nesse mesmo curso. Inclusive, a questão desse anti-judaísmo. Nós vamos explicar nas próximas aulas. E como o material é bastante extenso, nessa aula não tem como. Então, nesta aula de hoje, portanto, nós não forneceremos, eu não vou ficar me parando, né, no texto de João. Vamos só colocar ele nos qualificadores e os desqualificadores. Portanto, aguardem para a próxima aula, teremos bastante material sobre João. Resumindo a aula de hoje, chegamos à conclusão de que todos os evangelhos possuem inúmeras características que atestam suas configurações israelitas. As questões que eles suscitam, as histórias que eles contam, a maneira como eles as contam essas histórias, ou seja, a maneira como eles escolhem o que vão dizer, o que vão falar, tudo aponta para a evidência de que eles são de autoria de israelitas judeus. É evidente e é inegável que os argumentos que questionam o caráter judaico intrínseco e a natureza dos evangelhos, como foram citadas, por exemplo, a sua audiência gentílica, as traduções de termos e explicações da cultura judaica apresentada nos textos, são perfeitamente razoáveis. Nós percebemos que os autores do Novo Testamento, eles sabiam que não estavam escrevendo somente para os judeus, mas para um público mais amplo, que foi atraído pelos ensinamentos de Jesus. As características dos evangelhos que poderiam desqualificá-los como sendo judeus são poucas, e todas elas têm explicações razoáveis. A evidência que pesa fortemente a favor do argumento de que todos os 4 evangelhos são autenticamente judeus, alinhados em perspectiva, teologia e visão de mundo. Então essas evidências são fortes e pesam a favor. Dessa forma, se os evangelhos são verdadeiramente judeus, então eles devem ser ensinados e interpretados em conformidade com esses textos. A conclusão é que uma outra releitura, uma reinterpretação pode ser possível. Queridos, fiquem conosco até o final desse curso e estudem as aulas, revejam as aulas, porque de um momento isso parece não fazer assim um sentido muito claro, mas a partir do momento que o aluno começa a rever o texto, a escutar novamente o que foi falado, vai entender esse raciocínio de uma nova interpretação, de uma nova perspectiva dentro do que o evangelho, do que os evangelhos foram ensinados. E essa é a razão desse contexto. É um contexto diferenciado para entender a judaicidade do contexto do Novo Testamento. Fiquem todos com Deus e espero vocês na próxima aula.